Você Quero, só achar vou torcedor? Vou responder. gravar aqui já pro podcast. É. Oxe. Eu vou colocar para gravar aqui pro podcast. Salve, salve, Dirty Birds. E aí, fã de NFL. E aí, torcedor da Atlanta Falcons. Sejam bem-vindos a mais um Falcons Play Action, episódio número 130. Preview da semana 9 contra os Vikings, jogo em casa. Mas também temos um outro assunto bem importante para falar, que é a troca de quarterback em Atlanta. Hoje comigo aqui a Raso, para falar um pouquinho junto comigo dos Falcons, e o Augusto, nosso convidado aí, para falar um pouquinho do lado de Minnesota. Começar pelo convidado, Augusto, valeu por aceitar o convite. Sempre agrega bastante ouvir do lado de lá, porque por mais que a gente tente acompanhar, a gente nunca vai saber, acho que nem 40% do que um torcedor do time mesmo sabe. A gente nunca vai saber se o terceiro safety é bom ou não na ausência dos titulares. Então, obrigado por ter aceitado aí. Valeu, não, com certeza. E é uma experiência até boa para mim também, justamente por isso, para conhecer um pouco, sabe? É Sim, lógico exato. que são 53 jogadores, né, por roster. Se a gente for querer conhecer um por um de cada um dos times que a gente vai A gente enfrentar, fica né? doido. Exatamente. Então é bom assim, porque é lógico que os skill players a gente conhece, né? Tanto vocês conhecem dos Vikings, quanto eu conheço um pouco dos Falcons, né? Como Drake London, Bijan, tal. E só que para entender um pouco mais da matchup, do confronto, é importante saber como um todo, né? Então vai ser uma troca de ideia bacana para a gente poder justamente dar esse prognóstico, digamos assim, né? Do jogo. Exato, sem dúvida. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedores e torcedoras da Atlanta Falcons. Voltamos mais uma vez para tentar dar a nossa previsão aqui do que vai acontecer nesse jogo, que eu espero muito, com todo respeito, viu, Augusto, mas espero muito que seja mais uma vitória. A gente já viu que contra quarterback calouro, às vezes já não é tão fácil quanto a gente prevê. Mas tudo bem, a gente tem fé. Não, Se a gente não tivesse é fé... fácil, só não é fácil se você é os Falcons. Mas é pra ser Pode fácil. ser, né? Mas se fosse fácil, não teria graça, não seria o Atlanta Falcons, não é mesmo? Então, Sim. assim, vamos que vamos. O negócio é ter Exato. Não, 99% de fé e 1% de time bom. exato. Não, só nisso os Vikings também é co-irmão dos Falcons também. A gente adora tomar muito ponto de QB reserva e etc. A gente já perdeu o jogo de horário nobre contra os Dallas com o Cooper Rush de Nossa, é titular, verdade. né? Então Ainda mais sendo prime time é complicado. exato. Já perdemos para o Andy Dalton também, que é horrível, Nossa, e etc. o Falcons que fez que o Tyson Hill parecer um quarterback decente? Nem quarterback o cara é. E a gente fez ele parecer um quarterback decente. Cara, se a gente ficar listando aqui os Não é? quarterbacks ruins que os times ressuscitaram, a gente vai ficar uma live de 3 Verdade. horas e meia Dá um aqui programa falando. específico. Daria. Exato. Fácil. Cara, então antes de entrar no episódio, eu pedi para nos seguirem nas redes sociais, @FalconsPlayBR, em todas as mídias sociais. Se estiver vendo no YouTube, deixar aquele like. Se estiver ouvindo no seu agregador de podcast, deixar aquele review 5 estrelas, que ajuda bastante a gente na divulgação. Cara, antes de entrar no confronto de fato, eu peço até licença para o Augusto, porque não vou me estender muito, porque o foco não é esse. Hoje a gente comentou, como a gente não tinha certeza, a gente comentou bastante a possibilidade na live de terça, eu e o Rick, mas agora está confirmado, né? Ontem de manhã, o Arthur Smith deu uma coletiva de imprensa anunciando a troca de quarterback pro Taylor Heinicke. Cara, o meu problema não é com a troca, apesar de eu achar que tinha que continuar com o Reader, mas eu super entendo. O problema é a forma com que o Arthur Smith lida com essa situação. Ele não deixa claro se é por conta de performance, ele não deixa claro se é por conta de saúde, ele simplesmente responde a todas as perguntas da mesma forma quando os repórteres perguntam. São muitas variáveis, a gente tem que analisar melhor e tudo mais. Ele também enfatizou muito que é para essa semana que o Heinicke é titular, o que para mim é bizarro. Eu nunca vi isso de usar um quarterback por semana. Para mim vai ser uma loucura essa gestão da posição mais importante se ele de fato fizer isso. E, cara, enfim, tipo, ele não. Eu sei que ele é um cara que protege muito os jogadores, tem essa mentalidade, mas você não tá atacando o jogador se você falar assim, não, a gente tá indo com o Taylor Heinicke porque ele nos dá mais chance de vitória. Isso não é uma crítica ao Reader, isso simplesmente é um possível fato que a gente viu acontecer no domingo. Então, cara, torço para dar certo. A minha barra de exigência para esse ataque agora muda. Uma coisa é você ter um calouro que tem 12 jogos
outra coisa você tem um veterano de 7, 8 anos. Então, eu espero que o Arthur Smith faça esse ataque um ataque top 15 de pontuação ali, que já foi um ataque top 12 ano passado com o Mariota, com o Heineken, que é um quarterback melhor e melhores peças ao redor. Acho que é justo ter essa exigência nos próximos 9 jogos. E por fim, cara, antes da Raso comentar ali, acho que, para mim, essa troca deixa ele no hot seat, sendo bem honesto, porque seria o quarto quarterback em 3 anos. Raso, você saiu sem querer? Eu não sei o que aconteceu, gente, desculpa. Não, tudo bem. Eu sou uma velha com tecnologia às Não, vezes. tranquilo. Então, seria o quarto quarterback em 3 anos. Eu acho que tem um assunto pra gente discutir na bye week, que vai ter tempo, como que os Falcons, pra mim, nunca tiveram a oportunidade de draftar um QB, ou selecionar um QB, ou contratar na free agency um QB de alto nível, mas, enfim, isso é papo pra bye week. Mas, cara, ele escolheu 3 dos 4 quarterbacks com que ele trabalhou. Então, se os Falcons estão nessa situação, é por culpa do Arthur Smith. Então, enfim, tô curioso. É bom que agora a gente não fica mais pensando em analisar o quarterback. O Taylor Heineken oferece um teto mais alto, mas oferece o mesmo número de interceptações ali que o Reader, se não mais. Ele é um cara que sempre gera muitas jogadas possíveis de turnover quando é titular. Então, foi assim nos Commanders. Então, vamos ver. Mas, fala aí, Raso. Eu acho que é muito do que você falou mesmo, para complementar. Eu acho que eu só diria que, assim, eu acho que é uma chance super justa que a gente vai estar dando pro Taylor Heineken pela segunda vez, né? Porque ele já jogou pelo Atlanta Falcons ano passado. Tipo assim, se você parar pra pensar... Taylor Heineken mesmo, Taylor Heineken mesmo. Ele não jogou com os Falcons. Ele não jogou ano passado, ele entrou, ué. Ele entrou uma vez ou outra. Não foi, tipo assim, starter. Ele foi contratado esse ano. Não, ué. Gente, quem que era o quarterback ano passado, reserva do Mariota, então? Era o Reader mesmo. Gente, desculpa. Eu tô muito doida hoje. Mas assim, se considerar que no ano passado, 20 dos 23 pontos que foram feitos foram só por conta dele, assim, não dá pra falar que ele não vai ser uma pessoa que realmente vai elevar o nível dos pontos. Eu acho que muito do que falta de vez em quando no nosso ataque é essas tentativas. E tipo assim, se vai rolar uma tentativa que vai gerar pode gerar um turnover, cara, eu acho que é um preço que eu tô disposta a pagar para não ter um quarterback que vai ficar segurando a bola no pocket por 5 segundos, 6 segundos. A gente não tem um pocket que aguenta isso tudo. Saiu uma estatística outro dia de que a maioria dos sacks que o Desmond Ridder sofreu foram muito mais pela incapacidade dele de mudar a jogada e conseguir soltar a bola do que realmente uma falha da OL. Então, tipo assim, eu acho que realmente é o risco que eu tô disposta a correr se vai significar uma chance maior da gente conseguir pegar um first down, fazer um touchdown e ganhar o jogo. Sim. Cara, só pra fechar aqui para o episódio de fato, eu acho perigoso esse discurso que o Heineken produziu 20 pontos e o Reader produziu 3. O ataque é composto de 11 jogadores e quem chama as jogadas é o head coach ou o coordenador ofensivo. Então, eu acho meio perigoso, mas enfim, entendi a troca. Eu só tô com muito medo dele. Certo. Imagina se ele vai com o Heineken 2 semanas, o Heineken não vai bem, ele volta com o Reader depois da bye week. Cara, vai ser uma... Enfim, não quero... Vamos esperar acontecer isso que a gente grava um podcast só sobre isso. Aí é tanque, certeza. Vou deixar aqui rolando de fundo os melhores momentos do último jogo dos Vikings, né? Vitória no duelo divisional aí contra os Packers. E já perguntar pro Augusto, cara, como que tá sendo esse time aí durante essa temporada? Eu acho que a gente tem um Vikings nas 4 primeiras semanas e outro Vikings nas 4 últimas, né? O time começou, se eu não me engano, 1-3 e agora tá 4-4. Então era um time que todo mundo pensava que ia fazer trocas, vender o time na trade deadline e tudo mais, mas acabou que se recuperou. Porém, cara, infelizmente, vem a lesão do Cousins aí que, enfim, diminui bastante a empolgação e a chance de playoffs dos Vikings. Sim, não, com certeza. Muda muito. O que eu acho, assim, a primeira coisa que é importante falar é que assim como a campanha do ano passado dos Vikings era enganosa, né, quando terminou com 13-3, as derrotas que a gente teve, muitas nas primeiras semanas, também eram um pouco enganosas, assim, porque a gente perdeu basicamente por turnover. A gente estava com uma média enorme de turnover, seja fumble, seja alguma interceptação, mas não eram tantas assim.
E o que não é turnover, mas dependendo da situação do jogo também é bem relevante, é a questão de drops. Então, nosso time estava muito assim, e a gente perdeu por uma posse, né? A gente perdeu por uma posse para os Eagles, a gente perdeu por uma posse para os Chiefs, para os Chargers, Pros Bucks. para os Bucks, exatamente. E É. então a gente ficou, digamos assim, o time poderia ter, digamos, feito mais. Eu não digo que era para estar invicto, assim, acho que não. Uhum. Mas era para poderia ter feito mais, assim. Porque assim como o ano passado a gente teve muito jogo de uma posse, esse ano também está tendo. Só que a gente está tendo muitas derrotas por uma posse, Só que né? agora tá virando a chavinha pro outro lado, infelizmente. Exatamente, exatamente. Isso que é o problema de estar sempre no fio da No navalha, né? limite. É. Exato, no limite, total. Então é o que eu acho assim, o time desse ano é melhor do que o do ano passado. Lógico, agora com a perda do Cousins, isso já não se aplica, mas eu digo assim, fora da posição de QB, que eu digo. A Sim. gente tem uma Eu acho que é um defesa time mais muito melhor. sustentável, né, esse ano. Sim. Exato, exato. A defesa é muito melhor armada pelo Flores do que foi pelo Ed Donatel no ano passado. A gente tem jogadores performando melhor. O próprio Daniel Hunter, ele é o líder em sacks, né, da liga. Sim. E a gente tem alguns bons valores ali na nossa secundária. Josh Metellus, que é um safety barra linebacker, né, que ele faz um híbrido, porque o esquema do Flores, ele joga com 3 safeties no campo, geralmente. E sendo Aham. que um desses safeties, ele cobre um pouco meio campo, que é o que o Metellus faz. E a gente tem alguns bons valores, né? É, renovamos com o TJ Hawkinson, que estava meio mais ou menos, e começou a dar engrenada, né? E assim, esse jogo né, que tá passando aí dos Packers, ele mostra muito assim que boa parte dos jogos a nossa defesa conseguiu responder bem. Assim, não é uma Uhum. defesa elite, mas ela é uma defesa que não, não, como é que se fala? Não Não decepciona compromete. tanto, não compromete, exatamente, não compromete. Então a gente consegue provocar turnovers, a gente consegue ficar em posição boa de campo, né, para o nosso ataque. E o nosso ataque que de fato ele não, pela expectativa, ele não é tão bom quando ele poderia, né? Agora, com outro QB, então a tendência é que seja um outro Vikings no ataque, né? Questão de jogada, porque o característica do Jaron Hall, né, que vai entrar, é muito diferente do Cousins, né? Jaron Hall um Uhum. pouco mais móvel, só que também mais cru. Não sei até que ponto ele vai conseguir fazer as leituras no tempo suficiente. Nesse jogo mesmo contra os Packers, ele fez um fumble, se não me engano, né? Quando ele entrou. Eu vi no final do jogo. Sim. Exatamente. Então ele vai precisar pegar isso assim para esse tempo de NFL. Então vai ser um desafio grande, porque o time dos Falcons é bem bom. Eu sei que vocês perderam Repete de uma novo, só pra eu ficar peça-chave. feliz. Não, eu Porra, acho tanto bem bom. tempo isso, cara. Tanto tempo que eu não escuto um trem Não, desse. eu acho um time sólido. Eu acho que bem bom Sim. é. Não, é Eu acho que porque é um time sólido. o que eu vejo, assim, dois problemas que eu vejo no time de vocês era talvez a posição mesmo de QB. Sim. O interior, a linha ofensiva de vocês também é bem mais ou menos, eu acho, assim, pelo menos pelo que eu tinha visto, assim, é bem, assim, eu Cara, sei o que o problema não, interior. O interior é ok pra acima da média. O problema pra mim são os as pontas, né? tackles que são um pouquinho supervalorizados. Entendo, entendo, porque aí justamente, os Vikings estavam ao contrário, as pontas é muito bom, Christian Darrisaw é um dos melhores left tackles da liga, Brian O'Neill Sim. também é super sólido, e o meio era bem ruim, só que agora meio que o time começou a se ajeitar, e em números a gente tem uma das melhores ligas, linhas ofensivas da liga, né, que agora a Uhum. gente tem o Dalton Reisner, né, que veio Sim. do Foi Broncos, free que é agent. muito bom, Sim. exatamente. E agora ele assumiu de vez a posição de left guard, né? Vocês até trocaram Inclusive o Ezra Cleveland na ex- trade deadline. exatamente, exatamente. Então a posição é dele. E o elo fraco, que seria o nosso right guard, ele tá melhorando, que é o Ingram, né?
Inclusive, é uma peça aí que é um matchup para se observar, é o Calais Campbell contra ele, viu? Talvez seja Cara, a um caminho aí. gente acho que até dando um pitaco assim, de uma possível maneira dos Falcons pressionarem, né? Os Falcons perderam o Grady Jarrett, que é o melhor jogador da linha defensiva aí por lesão, rompeu o ligamento, tá fora da temporada, Nossa. volta só em 2024, Mesmo, mas eles ainda mesmo a têm o lesão interior. do Kirk Cousins, inclusive, né? Não, Não, o Cousins foi Aquiles. do... Nossa, esqueci o nome do garoto, gente. Era de Não Green Bay, sei. foi pro Jets. Aaron Rodgers. Não, o Rodgers Saco. foi Aquiles. O Não, Rodgers e o Cousins Então, foi mesma Aquiles. coisa. Sim. É, E, e aí, cara, a gente ainda tem o Onyemata e o Campbell, que é uma boa dupla de interior. Porém, o duelo dos edges dos Falcons contra os tackles dos Vikings, para mim, pode ser crucial para os Vikings vencerem essa partida. Tudo bem que a gente não sabe o que esperar do Jaren Hall, a gente sempre fala, é um undrafted free agent rookie, pô, obrigação dos Falcons vencer. Eu acho que não é bem por esse caminho. E, cara, qualquer quarterback, qualquer não, mas muitos, a massiva maioria com tempo, né, vai conseguir fazer jogadas necessárias. Então, eu acho que esse duelo aí pode ser algo para ficar de olho. Cara, e assim, né? Já que a gente tá falando do ataque dos Vikings, a gente tem duas ausências aí gigantescas, né? Que é o Kirk Cousins, que tá fora da temporada, e o Justin Jefferson, que se eu não me engano é o último jogo dele que ele tá inelegível para voltar da Injury Reserve. Mas, cara, a gente tem uma boa dupla de recebedores ali com o Hockenson e o Edison, que tá jogando muito bem o calouro. Tem o Osborne também, que eu acho que é um bom wide receiver 3, sólido wide receiver 2. Não sei o que você acha, Augusto. Então, cara, eu acho que assim, a mesma coisa que eu falei contra os Titans, que o torcedor dos Falcons que acha que esse jogo é protocolar, eu acho que ele tá muito, muito enganado. não, sim, com certeza. Esses citados, assim, o Osborne, ele irrita um pouco os torcedores dos Vikings, porque, como eu falei lá atrás, a gente teve problemas com drops. E um dos vilões dos drops justamente foi ele. Foi ele, o Hockenson, e um dos principais problemas do nosso ataque, que é o Madison, que é o running back. Que é um running back que não consegue muitas jardas, e talvez seja uma chave para os Falcons ganhar é justamente parar o jogo terrestre, que a gente vai precisar de jogo terrestre, e forçar o Jaren Hall a lançar mais a bola, para Ainda mais em terceira situações descida mais longa, óbvias. né? Sim. Exatamente, em situações óbvias, assim. E se eles conseguirem fazer isso e conseguir também correr com a bola né, com o Bijan, tal, o Aldir, né, o outro, o running Sim. back, né? Então vai ser bom porque vocês vão ter tempo de um relógio e vão conseguir justamente progredir, né? Digamos assim. Que isso é muito importante, porque a gente é um time que, infelizmente, a gente tem um péssimo gerenciamento de controle de tempo, sabe? Esse jogo contra Os o. Falcons também. O Arthur Smith é craque nisso. Ah, então tamo junto. Oh, se depender do Esse Arthur jogo Smith contra pra Green Bay chamar um foi tempo, assim, pra salvar a vida de alguém, velho. Essa pessoa morreu já, ó. Não total, dá. não. E às vezes não pede tempo quando tem que pedir, né? Às vezes Nossa, dá uma sim. chamada errada e dá um delay of game, né? Isso aí é craque, assim. Nisso, o nosso técnico também tem muito problema nisso. Ele melhorou um pouco essa questão de gerenciamento, mas eu ainda tenho um pé atrás com ele fazendo gerenciamento e chamada de ataque, né? Eu não sei se o Arthur Smith ele chama o ataque dos Falcons, Sim, ele que chama. porque então talvez assim não seja todo técnico que seja bom fazendo as duas coisas, sabe? E Exato. o Não, não pode terminar, depois pode eu seguir, comento. pode seguir. Não, era só isso mesmo, Não, assim. cara, é porque, assim, né, até é um assunto que ganhou muita força nesse ano, que é o fato dos Falcons precisarem assim, precisarem mesmo de um coordenador ofensivo para o ano que vem. Tanto para ter mais criatividade no jogo aéreo, o Arthur Smith é um excelente, acho que, cara, um dos melhores da liga no jogo terrestre, desenhando corridas, mas ele não é tão criativo assim no jogo aéreo, e é o que você falou, cara, às vezes ele fica sobrecarregado, tem que chamar o ataque, tem que gerenciar o relógio, então esse é um tópico que está sendo muito abordado pelos Falcons, e eu gostaria de ver uma mudança, não sei se vai acontecer, mas eu acho que é um ponto bem, bem relevante.
Cara, indo pro injury report aqui, né, além das ausências do Jefferson e do Cousin, a gente tem aqui que não treinou nem quarta, nem hoje, quinta-feira, o Dean Lowry, linha defensiva. Limitados, a gente tem o linebacker Brian Samoa, o cornerback Caleb Evans, o KJ Osborne e o Brandon Powell como limitados. Então, algum desses nomes que você, assim, né, acredito que o Dean Lowry não vai jogar, dois dias seguidos sem treinar, acho bem, bem difícil. Algum nome aí de impacto para essa partida? Bem, o Dean Lowry, ele, apesar dele ser titular, ele é uma das pessoas que a torcida menos gosta, assim, porque ele não tem produtividade nenhuma. A própria torcida dos Packers, né, que é rival de divisão, quando ele foi embora, a galera comemorou. Então ele não é muito relevante, né? É, Aí talvez deve entrar um calouro, né, que é o Jacqueline Roy, que é um cara de LSU, que eu, eu Cara, eu lembro dele. particularmente prefiro, né? O Sim. Jaqueline Roy, aí o e tal, e assim, o Evans também é titular, e ele sim seria uma perda grande, porque ele tá num ano sólido, assim, porque ele já mostrou coisas no ano passado, só que ele lidou com lesões e concussões, mais de uma, né? Uhum, Então, nesse ano ele tá conseguindo, digamos assim, ser mais constante e tá sempre disponível, né? Então, se ele não jogar, vai ser uma baixa, porque dos nossos cornerbacks ele é o melhor. A gente, assim, os nossos cornerbacks são geralmente ou calouros, segundanistas, como é o caso do Evans. Então a gente uhum, não tem tanta coisa assim. Porque o mais experiente, que é o Murphy, é o que está mais abaixo atualmente. Assim, uhum, questão de performance no geral, né? E assim, o Osborne também, ele também está sendo importante com a ausência do Jefferson, né? E assim como o Powell, né? Então é de se ficar olhando, é de se observar que o Powell tá alinhando ali, principalmente ali no slot, e ele tá sendo bem uhum. seguro, assim, não tá tendo drops e tal, então digamos assim, vai ser importante para esse jogo em específico, assim, que eu acredito que, como o Hall ele é calouro, eles vão tentar simplificar um pouco as jogadas de ataque como elas eram com o Cousins. Então, provavelmente a gente vai ver muita rota mais curta, meio do campo, apesar do Hall ter braço para lançar para as pontas, né? Mas Aham, eu não sim. acredito que vai ser uma prioridade, assim, sabe? Até para Não, questão de ritmo de jogo, sim, tempo sem e dúvida. coisas, né? Sem dúvidas. E do lado dos Falcons, cara, a gente tem aí duas possíveis ausências bem sentidas. O Drake London não treinou nem quarta nem quinta, com um problema na virilha. Ele que saiu no último quarto contra os Titans e não voltou. Então, acho que muito provavelmente deve ficar de fora desse jogo. Vai ser uma ausência bem forte para esse ataque dos Falcons. Ele que é a peça principal recebedor, por mais que o Kyle Pitts esteja lá e seja muito bom. O London acaba sendo o principal alvo do time. Então, caso ele de fato não jogue, vai ser uma ausência muito, muito sentida. DeMarco Hellens, o safety calouro aí também não treinou com problema no posterior da coxa. E a gente tem dois limitados, que é o Mike Hughes, cornerback, que não faz parte da rotação titular, mas é o retornador de punts, mas foi muito mal nas últimas semanas, então provavelmente acho que ele vai ser substituído nessa função e vão aproveitar essa lesão dele para Esse aí eu poder testar conheço alguém. bem, tá? É horrível, Ah, é acontece. verdade, cara. É verdade. Nossa. Cara, pior que assim, no começo do ano, o Okuda tava machucado e ele foi o corner 2. Ele não foi um desastre, não. Ele foi ok pro nível dele. Mas ele, como retornador, pô, tá muito mal, cara. Tá muito Hum, mal. te entendo. E aí, o Keith Smith, o fullback, também com concussão, treinou limitado aí os 2 dias. Concussão sempre fica um pouquinho mais atrás se vai jogar ou não. Acho que deve ser uma ausência, mas não é um jogador de extremo impacto. Raso, alguma coisa que você queira comentar aí dessas ausências dos Falcons? Bom, só que a gente acabou de comentar que muito provavelmente o Arthur, que a gente não sabe se o Arthur Smith ia voltar ou não com o Reader em 2 semanas, mas assim, acabei de parar pra pensar. Eu acho que é muito provável que ele volte com o Reader, sim. Porque do que eu me recordo desse homem do ano passado, ele é extremamente teimoso.
Tipo assim, não teimoso, mas assim, muito firme nas suas decisões. Se ele tá macetando na tecla de que o Reader vai ser o quarterback 1, vai ser o quarterback titular desde a pré-temporada, desde a off-season, é porque ele vai marretar isso e vai morrer abraçado com o Reader nessa temporada. Assim que ele ficar, tipo assim, 100% do protocolo de concussão, eu pessoalmente não vi a jogada, então eu não sei o quão sério que pode ter sido, mas sendo tipo assim, fruto de um sec com o fumble, eu imagino que não foi nada simples, eu acho que ele já deve Não, voltar pro cara, campo. a concussão foi uma jogada. Eu acho que não foi na jogada do fumble. Pra ser honesto, eu não me lembro, mas enfim. Porque ele Ele foi foi liberado sacado para no voltar fumble, não durante o. foi? é, Cara, Não não, foi um fumble, tipo, não, aleatório. sim, o fumble foi que ele estava escalando o pocket, o Jeffrey Simmons pegou e deu um tapa na bola e ele sofreu o fumble. Ah, Mas assim, para deixar claro, ele foi liberado para voltar, o Arthur Smith optou por continuar com o Taylor Heinicke, e agora, por mais que ele tenha sido mencionado no primeiro injury report como concussão, é só protocolar, ele está liberado para é. jogar desde domingo, então é uma decisão de fato do Arthur Smith de começar o Heinicke. Sei Cara, lá, não eu acho vou. que concurso é muito complicado. É sempre melhor prevenir do É, que remediar. Como quem já É, teve concussão, sempre melhor prevenir do que remediar. o como problema é que eu assim? não confio. Como quem vem de fora, só um pitaco assim. O que eu acho que ele Sim. tá fazendo é o que a gente já viu em outros times na liga. O seu titular, de fato, tá cometendo turnovers em excesso, só que ele ainda tá em processo de crescimento. Ele Uhum. pega, troca esse cara por um tempo, joga um outro. Se esse outro não performar de um nível bem melhor, ele vai lá e volta depois com outro para falar assim, ó, Mas tá isso não é o vendo? O perfil problema dele, não velho. era isso, Ele quase morreu né? abraçado do Mariota. Foi botar o Reed pra É, jogar, já era semana 15. então, assim, né? Entendi. A gente falou isso ano passado, que não era para colocar o Raiders só em 4 jogos, era para ter tido pelo menos uns 7 jogos ano passado, porque a gente não precisaria estar passando por isso em 2023 se tivesse acontecido. Mas, cara, o meu problema com isso é, tipo assim, eu acho que os Falcons podem vencer os 2 jogos, a gente pega os Vikings agora em casa e os Cardinals fora, sem o Heineken ter excelentes partidas. Então, tipo assim, como é que fica o vestiário se você vai 6-4 para bye week e aí você troca de quarterback de novo? Então, eu acho que é uma situação bem complexa e eu acho que o Arthur Smith, por enquanto, não tá lidando da melhor maneira. Mas, enfim, se ele for com o Heineken o resto da temporada, ok. Sendo bem honesto. Mas, cara, vindo dele, eu não duvido que nenhuma das duas coisas aconteça para 2024 e aí eu vou fazer um hiato, acho que eu não vou ter saúde mental para isso. Que é ele ir com o líder de titular em 2024 de novo, tipo assim, cara, senta esse resto do ano aqui, porque, enfim, você não tá performando como deveria em 2024, a gente te dá mais uma chance. Ou ele pegar um quarterback de dia 2 de novo e ir com o Heineken de titular, mais ou menos no esquema Mariota Reader de 2022. Então, enfim, mas isso é só suposição, a gente pode comentar um pouquinho mais na bye week. Cara, a gente falou do ataque dos Vikings, né? Falando da defesa agora, os Vikings trocaram o coordenador defensivo esse ano com o Brian Flores. É um cara interessante, acho que a gente até cogitou ele nos Falcons, porque os Falcons estavam buscando um coordenador defensivo novo, e acho que ele foi entrevistado, não me lembro. Mas, cara, ele é um coordenador muito peculiar, né? Ele é um cara que tem a maior porcentagem de taxa de blitz da liga, e quando ele não manda blitz, ele manda só 3 homens. Então, tipo assim, ele é um cara que tenta confundir muito o QB nesse quesito, nessas. Como nos ajustes pré-snap e pós-snap, ele tenta sempre mexer muito com a cabeça do quarterback. Então, eu queria ver contigo como que tá sendo essa defesa aí nesse aspecto durante esse ano. Sim, a sua análise aí foi perfeita, de fato. A gente tem uma taxa muito alta de blitz. Ele faz diversos stunts, né? Ele faz blitz de várias formas. O próprio Harrison Smith, que é um safety nosso, já teve jogo com 2 sacks contra a Uhum. Carolina. Então, assim, a gente tem diversas formas de atacar o QB, né? A gente tem o Hunter como principal nome de Ed, mas também tem DJ Wano, que é um jogador que está em último ano de contrato, que veio de South Carolina, né, no draft lá atrás. Então ele conseguiu, digamos assim, montar um bom esquema justamente com isso, sabe? É bem mais simples do que o esquema que era do Donatel, só que justamente nessa simplicidade os jogadores cresceram de produção, sabe? Então,
Tem até um gráfico que eu vi, que era a questão de se a defesa era previsível ou não. Não sei se você já viu esse gráfico, que os Vikings estão exatamente no meio. Não, No não, não meio, no vi. meio, assim. Então é assim, não é uma defesa top, mas também não é uma defesa flop, sabe? Uhum, Então a gente tem, como eu falei, a gente tem bons nomes ali no time, muitos jogadores jovens na defesa, mas ao mesmo tempo a gente consegue provocar turnovers, a gente intercepta. Nesse último jogo, Jordan Love foi interceptado 2 vezes pelo mesmo uhum, jogador, né? Pelo Cameron Bynum, que era um cornerback que foi convertido para safety assim que foi draftado. Então ele é um cara que encaixa muito nisso do Flores, né? Que o Flores gosta de usar jogadores em funções diferentes, não só uhum. no mesmo quadradinho, né? Então, como o Josh Metellus, ele é um safety, mas às vezes alinha como linebacker e às vezes até alinha nos extremos, dependendo do adversário. Então, a nossa defesa ela tem essa variedade, assim, digamos assim, né? Ela E como não que é é contra o jogo terrestre? nossa defesa contra o jogo terrestre, ela oscila. A gente teve, por exemplo, um jogo contra os Eagles que a gente começou o jogo muito bem, limitando eles, e no segundo tempo eles começaram a passar o carreto, sabe? A gente consegue limitar o jogo corrido até bem. Talvez a nossa defesa contra o jogo corrido é melhor do que a nossa defesa contra o jogo aéreo, no geral, Uhum, sabe? tá, sim. Porque só que a gente nem sempre a gente lida com jogadores do calibre que a gente vai enfrentar, né? Sim, isso é fato. E, tipo Nesse assim, essa linha domingo. ofensiva dos Falcons, ela foi montada para jogo terrestre. São todos jogadores que são muito melhores no jogo terrestre do que na proteção de passe. Sim, Então, então vai ser a batalha das trincheiras vai ser muito importante, né? Como sim, diz o pessoal que gosta de falar muito, a batalha das trincheiras, é exatamente. Então a sim. gente talvez a gente veja eu não sei se o Flores vai preparar alguma coisa diferente, porque ele, por exemplo, ele joga com 2 linebackers, o Jordan Uhum. Reed e o Ivan Pace Jr., que é um undrafted que veio de Cara, Cincinnati. Muito bom gostava muito jogador. dele. Pra mim foi loucura ele ter ido undrafted. Eu gostava muito Sim, dele. muito bom Só, jogador. só porque ele era baixinho. Exato, ele joga muito acima do tamanho dele, né? Sim, Literalmente. sim. Aí eu não sei se ele vai querer talvez botar um outro linebacker ali justamente para fechar um pouco mais o box, né? Uhum. Porque o Flores ele consegue fazer esse tipo de variação. Mas eu ainda assim, mesmo se ele fizer isso, eu acredito que os Falcons vão conseguir correr bem com a bola no jogo de domingo. Boa. É de correr bem com a bola. Não correr bem com a bola é um mal que a gente não sofre. Obrigado, Deus. Essa é pra você. É que o time foi montado pra isso também, né? Se não corresse bem, pô, o Arthur Smith tava errado. Mas o Não é? Tem time esse não. detalhe. O ti... Mas o time, pra mim, não tá sendo dominante no jogo terrestre como foi no ano passado. Isso me preocupa um pouco. A gente comentou disso na live de terça. Vamos ver se com o Heineken agora o Arthur Smith começa a correr mais com a bola. Eu, sinceramente, não sei porque ele se tornou um head coach que chama mais passe que corrida com esse ataque que ele montou no ano em que o ataque tem as melhores peças, mas enfim, veremos se isso muda daqui para frente. Cara, acho que a gente pode ir para os duelos chaves e para os palpites, né? Então, assim, sendo muito honesto, eu acho que vai ser um jogo muito apertado para quem quer que vença. Não vejo um jogo que alguém abra mais de uma posse aí. Por mais que os Vikings estejam com um quarterback calouro e tudo mais, sem o Justin Jefferson, esse time dos Falcons nessas 8 semanas não me passou confiança suficiente para acreditar que eles podem. Eles foram muito irregulares, né, durante essas 8 semanas. Mas eu acho que essa defesa vai dar uma resposta jogando em casa. É uma defesa que está jogando como top 10, apesar de ter sido um dia ruim no último domingo. Então eu vou de 17-14 para os Falcons, puramente pelo fator casa. Para mim, se fosse em Minnesota, eu apostaria nos Vikings vencendo esse jogo. Mas eu acho que vai ser um jogo bem, bem difícil. O Brian Flores e o Kevin O'Connell são bons chamadores de jogadas, sabem fazer ajustes. Então eu acho que vai ser um jogo muito mais parelho do que muita gente projeta. Então eu vou de 17-14 para os Falcons.
Não, velho. Tô parando pra pensar aqui. Eu acho que a profissionalidade, a maturidade e a experiência vão falar mais alto dessa vez. Eu acho que o Tyler Hennick vai ir muito melhor do que o Jerry Hall, apesar deles terem esse ano, né? Praticamente a mesma quantidade de jardas, não, mas de snaps jogados, de minutos jogados. O Tyler Hennick é mais experiente, sem dúvidas, né? E, infelizmente, por mais que eu tenha defendido o Reader toda a minha vida, esse ano, eu acho o Tyler Hennick um quarterback melhor. Então, com fator casa, sem fator casa, eu acho que a gente leva esse confronto mais de 21-14. Também vai ser só uma posse ali, nada muito grandioso, não. Apesar de que eu espero ver mais ataque aéreo dessa vez nesse próximo jogo do que a gente vem vendo durante toda essa temporada. Desculpa o clubismo, Augusto, com todo respeito. Não, que Não, isso. a hora de ser clubista é no palpite, pô. Não, se você quiser falar que o Vikings vai ganhar, vai no seu podcast. Aqui a gente fala de Falcons vai ganhar mesmo. Se a gente não apostar nos Falcons, quem que vai apostar? Ninguém. Verdade. Fato. Não, Às vezes nem a gente. total. Não, eu assim, dependendo do jogo, eu já entrava achando que ia perder. Contra os 49ers eu achei que ia perder e a gente até surpreendeu, né? Mas eu acredito mais ou menos nesse número de pontos que vocês estão botando aí. Eu acho que não vai. Provavelmente as equipes não vão passar de 20 pontos. Se passar ali, vai ser por ali 21, 22. Eu vou ser assim, clubista, assim, só para acreditar no milagre, né? Do É justo, Jerry é Hall isso. Pode ser o também. novo Mr. Irrelevant, né? O do novo rolê. Brock Purdy. Exatamente. Mas eu acho assim, se a gente ganhar, vai ser por 1 ou 2 pontos, no máximo. No máximo, assim, vai ser por um, tipo, sabe, um field goal que Sim. No virou assim estouro no do final. cronômetro. Exatamente, assim, porque Quem não o tem nosso cu tem kicker medo, hein? não é verdade. Não, o kicker de vocês é muito bom. O nosso não é tão Sim. confiável, não. Só que ele, apesar de não ser confiável, ele já nos deu vitórias no estourar do relógio, né? Então, Sim. talvez possa ser uma dessas. Então, eu chutaria 18-17 para os Justo, Vikings, tá assim. justo. No Tá apertadíssimo. justo. Não é? Cara, só antes da gente fechar, né? Por curiosidade, não é relacionado ao confronto mais, mas o torcedor sempre olha pro futuro. No grupo dos Falcons, enfim, na mídia como um todo, se comenta muito sobre 2 jogadores que estão no Vikings atualmente que podem virar free agents em 2024, que é o Kirk Cousins e o Hunter. Cara, eu não sei se tem alguma notícia de como que tá, tipo, se tá tendo negociação com os dois, se existe expectativa de renovar com os dois, ou se um dos dois vai virar free agent muito provavelmente, como que tá isso aí, porque eu acho que são 2 jogadores que os Falcons estão de olho aí para essa off-season de 2024. Sim, sim, não, boa, excelente pergunta. O Hunter, ele teve nessas discussões aí da trade deadline, né? Só que acabou que a gente não trocou ele. Então isso indica que o front office vai tentar renovar com ele, né? Pode ser que Uhum. não consiga, mas ele é um jogador que já por 2 vezes a gente já deu aumento para ele, né? A gente reestrutura, depois ele acaba pedindo um aumento e a gente meio que faz essa composição. Uhum. Então, e ele é um jogador que já está duas temporadas conseguindo jogar todos os jogos, né? Que é bom lembrar que ele veio de 2 temporadas com lesões consecutivas, né? Uma Sim. temporada com lesão no pescoço e a outra com o peitoral, né? O rompimento Uhum. do peitoral. Sim. Então só que agora ele está saudável, ele está performando muito bem. Eu acho que ele vai ser, se ele não ficar nos Vikings, ele vai ser muito bem disputado, né? Eu acho que eles vão tentar fazer essa renovação antes da temporada acabar, para evitar Uhum. o leilão, Competição. né? E a Sim. competição e o preço subindo, 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 né? E o Cousins já tem uma questão que, apesar do GM e do treinador gostarem dele, a questão da lesão agora complica muito a situação, Sim. porque se for de 6 a 8 meses o tempo de recuperação, ele vai chegar ali depois do draft, início ali daqueles training camps, mais ou Ali menos. por julho ali, né? Sim. Exato, exato. Que aí já é o training camp mesmo, exato. Então vai ser muito em cima da hora. Pode ser que ele fique, dependendo da situação.
mas eu acredito que a gente, mesmo se tentar ficar com ele, a gente vai atrás de um quarterback Ó, no draft. Se quiser ser feliz em Atlanta, tem casa, tá? O aluguel baixíssimo. Somos muito legais. Eu acho que Verdade. vai ser Vamos uma bela de uma reclamar novela também. isso aí na off-season, mas enfim, ainda estamos Vai longe mesmo. para sofrer com isso. Sim, inclusive Cara, os Falcons era uma boa se fosse trocar o Cousins, né? Porque depois ele parece que não quis ser trocado. Mas o Falcons seria uma das principais, assim, que até o pessoal do grupo dos Vikings falaram, que era sim, uma matchup, digamos, boa, porque ele ia ter sim, Nossa, eu bons acho que ele jogadores, encaixaria skill como players, uma luva. exato, total, total. exato. Quem Então, sabe, né? vamos ver, Vamos. não custa sonhar, mas Ele querendo passar raiva em Atlanta, pô. é isso. Cara, então fechamos por hoje aqui, Augusto. Muito obrigado pela participação. Acho que deu para ter uma ideia legal aí de como vai ser esse jogo no domingo. Acho que é um jogo armadilha que a gente chama, né? Mas sem dúvida aí, acho que muda para a pretensão dos times dependendo do resultado aí que acontecer nesse domingo. Raso, obrigado pela participação também. Sempre um Obrigado a você que prazer. nos acompanhou até aqui. Nos sigam lá, @FalconsPlayBR. Deixa o like ou a review 5 estrelas aí, dependendo de onde você estiver vendo ou ouvindo o podcast. A gente se vê no domingo, logo após o jogo, a nossa live lá no Instagram padrão. E na terça-feira, a live de review mais completinha ali, analisando os dados. Valeu, até o próximo episódio. Um abraço.